Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Ribeiro e hoje nós vamos para a nossa quinta e última aula da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020, da Pai de Espírito Santo do Pinhal. O tema da semana este ano é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o autismo, características e o que podemos fazer em sala de aula. Eu sou formada em Pedagogia pela Unipinhal, sou psicopedagoga institucional pela Unig, sou especialista em atendimento educacional especializado pela Unesp de Marília e sou especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo pela UFSCar, no Instituto Lamier. A minha formação profissional é a seguinte: eu já trabalhei 14 anos com o ensino fundamental 1, ensino regular, também já trabalhei em educação especial, em escola especializada e em sala de recurso. Também trabalhei como terapeuta ABA no contexto escolar e domiciliar. E atualmente eu sou professora da Rede Municipal de Espírito Santo do Pinhal. Trabalho na educação infantil como professora de sala de aula e como professora substituta. Dentro do texto, A Cultura do Autismo, do Entendimento Teórico à Prática, eles elencam algumas coisas interessantes sobre o pensamento da pessoa com autismo. Eu vou estar deixando esse texto para vocês lerem posteriormente, que ele é um texto muito rico. Ele vai falar do TIT no final, mas ele traz uma caracterização muito interessante da pessoa com autista numa linguagem bem bacana e ajudaria a complementar a aula. Então, o pensamento do autista, uma das características que eles trazem é falta do conceito de sentido. Então, ele não tem habilidade de dar sentido às suas experiências, de estabelecer relações com ideias, tá bom? Às vezes eles têm um foco excessivo em detalhes, com habilidades limitadas em priorizar a relevância desses detalhes. Então, eles às vezes ficam muito fixos em alguns detalhes que não são tão relevantes para o momento. Vamos supor, o professor está falando com ele, tem um lápis na mesa, ele fica tão fixo naquele detalhe, ou a ventilador, ou a barulho de máquina, que ele não consegue prestar atenção no todo da sala de aula e acaba prejudicando. Distrabilidade. Então, como ele acaba se fixando em algumas coisas não essenciais, então é difícil para o aluno autista prestar atenção no que o professor quer, porque às vezes ele está concentrado em uma coisa que não é funcional para o momento. Pensamento concreto. Para o autista, a palavra tem aquele único sentido e pronto. É difícil falar com eles num sentido figurado, porque o pensamento dele é concreto. Então, é difícil ele entender essas figuras de linguagem da nossa língua, tá? Desde os casos mais leves também pode acontecer isso. Dificuldade em combinar ou integrar ideias. Então, ele tem mais facilidade com conceitos isolados, integrar várias ideias para eles é difícil e é a forma de pensamento deles. Dificuldade em organizar e sequenciar. Também está relacionado com a dificuldade de integrar múltiplas informações. Então, com o autista tem que ser devagar, bem explicado, bem separadinho, tá bom? E também dificuldade em generalizar. Aquilo que às vezes eles aprenderam no contexto escolar ou no contexto terapêutico, ele às vezes possui muita dificuldade para trazer para o ambiente natural. Então, por isso do uso de muitas dicas visuais, como se utilizando o TIT, para ir fazendo essa generalização até ir retirando essas dicas. Mas é normal o autista. Vamos supor, ele conseguiu abrir a torneira sozinho na escola, com a ajuda da estagiária, da professora. Às vezes na casa dele, ele não vai estar conseguindo fazer isso, tá bom? E é normal, é esperado dentro do entendimento dele. Falando sobre a inclusão da pessoa com autismo, os principais objetivos para incluir uma criança com autismo seria a aquisição de novas habilidades, tanto acadêmicas quanto sociais. Também a generalização de comportamentos e habilidades aprendidas. Quando a gente faz a inclusão, às vezes a criança faz terapia ou tem um atendimento individualizado, na escola ela consegue generalizar, já que esse é um problema, uma dificuldade para eles. E também aumentar a atenção e a independência, né?
na inclusão, o foco também seria a questão da atenção e independência, cada dia torná-los mais independentes. Na conversa com as professoras, muitas sentem dificuldade no que fazer com a criança na sala de aula, que tipo de atividade fazer, como fazer com que elas fiquem mais tempo engajadas nessas atividades. Então, ela está dando algumas dicas agora para auxiliar nesse momento. Então, em sala de aula, dar mais atividades concretas, como jogos, atividades de ligar, recortar, colar, pintar, circular, do que atividades escritas. Mudar esse tipo de estratégia para mantê-los engajados em sala de aula, para que eles permaneçam mais tempo na atividade que está sendo proposta. Então, sempre pensar nisso. Às vezes as crianças estão escrevendo, fazendo alguma coisa com o alfabeto móvel, que é mais concreto, que chame mais a atenção dessa criança. No parque ou numa área externa, o que nós podemos estar pensando para eles? Então, propor brincadeiras que a criança já aprendeu de uma forma individual, se ela vai numa terapia, ou que você tenha conseguido já em algum outro momento, então propor para ela brincar com os demais. Redirecionar a estereotipia. Às vezes a criança está lá paradinha, mexendo muito com a mãozinha, mexendo no olhinho. Então procurar redirecionar. O que é redirecionar? Vamos dar uma função para essa mãozinha. Olha, vem aqui, pega a pazinha. Olha, segura para mim isso daqui. Não fica falando, para de pôr a mão no olho, né? Então, redirecionar, dar uma função para aquele comportamento, dar uma função para a mãozinha, né? Sempre pensar nesse sentido. Também dar uma ajuda para essa criança se comunicar com os colegas, porque às vezes essa dificuldade de comunicação gera comportamentos inadequados, a criança bate, a criança, às vezes ela está querendo pedir alguma coisa, então conversar com ele, tentar entender o que ele quer, para ele se comunicar com o colega, para amenizar essa situação. E também dar uma ajuda para ele se manter na brincadeira, utilizando os brinquedos de forma adequada. A criança com autismo, às vezes, ela não brinca de maneira adequada com o que ela está. E nós sabemos, as outras crianças acabam se afastando, porque elas não querem ficar com uma criança que brinca de uma maneira errada, vamos dizer. Então, ensinar essa criança a brincar. O autista, ele precisa ser ensinado. As crianças, elas aprendem por imitação. Lá atrás eu não falei que o autista tem problema com imitação? Ele não vai conseguir imitar o colega. Às vezes ele precisa de dica total, você precisa segurar na mãozinha, ensinar como que brinque. E aos poucos ele ia aprendendo sozinho, porque ele tem dificuldade em imitar. Até uma brincadeira simples, às vezes ele não vai conseguir. Então, por ele não imitar, ele brinca errado e os outros acabam excluindo. E acaba gerando os conflitos. Então, sempre dar essa atenção e pensar como ele não imita, como ele tem dificuldade com o faz de conta, lembrar do tipo de pensamento dele. O que eu posso fazer para ajudá-lo nesse momento? Como eu posso ajudá-lo a brincar numa coisa de casinha, sendo que ele não entende que aquilo ali não é coisa de casinha? É treino, é paciência, é sentar junto, tá bom? Nós sabemos que muitas crianças com autismo, principalmente aqueles que são mais severos, né, que as crianças são um pouquinho mais bravas, muitas delas já estão como estagiárias na rede. E isso foi uma conquista muito importante porque nós podemos dar algumas dicas para essas estagiárias, para elas nos ajudarem também no nosso trabalho, tá bom? Então aqui vou deixar algumas dicas para ser passado para elas auxiliarem melhor vocês em sala de aula. Então, a estagiária, por ela estar sempre com a criança, ela pode acabar identificando melhor as habilidades dessa criança. Ou então oriente ela, fale com ela, olha, o que você percebe que ele consegue fazer melhor, que daí vocês podem estar utilizando isso em outros momentos. Também ela pode ajudar a promover a interação dele com os colegas, porque o professor, né, nós estamos a todo momento vendo as outras crianças, assim, não é para você deixar essa criança, mas ela pode ajudar nessa interação, numa brincadeira, né, promover esse convívio. Ela também pode reforçar os comportamentos adequados com mais frequência. Por quê? Muitas vezes, eu falo isso por prática, não é fácil. Às vezes nós ficamos falando com a criança só quando ela faz um comportamento inadequado. E a gente sabe que nem passava, eu estava querendo chamar a atenção. Acaba acontecendo isso, porque a criança acaba tendo a nossa atenção
na hora que ela faz uma coisa errada. E nós não reforçamos aquilo de bom que ela fez. Com a estagiária, isso fica um pouquinho mais fácil de acontecer. Então, falar com ela para sempre estar reforçando as coisas boas que essa criança fez, por mínima que foi. Ele ficou 2 minutinhos sentado. Vai lá, reforça. E o que seria esse reforço? Não tem que ser um brinquedo, pode ser um reforço social. O que é o reforço social? Falar, oi, muito bem, adorei, dá um abraço, né? Dá um toquinho de mão, sabe? Fazer com frequência isso para a criança se sentir reforçada que ela está fazendo alguma coisa correta também. A estagiária, ela também pode estar dando mais dicas. Como ela está há mais tempo com ele, então ela pode estar sempre dando dicas. Vamos supor, a criança está fazendo alguma atividade, tudo, e está partindo para pegar uma pecinha errada. Ela dá uma dicasinha para a criança fazer o correto. Essa criança, ela tem dificuldade em pegar, comer sozinha, ela pode dar a dica total e aos poucos ir retirando a dica. O que seria uma dica total na hora de comer? Pegar na mãozinha e ajudar a comer. O que é ir retirando essa dica? A criança tá lá, não tá comendo. Ela pega, vai dar a mãozinha dela, dá a diquinha da criança pôr na boca, entendeu? E não fazer por ele, né? Sempre pensar nessa questão. Mas dar dicas que ela possa ir retirando com o tempo, e como ela tem um tempo maior com a criança do que o professor, ela faz mais vezes isso. E também, agora aqui eu vou estar falando assim da questão de ter um momento 1-para-1 de ensino, o professor orientar essa atividade individualizada. O que é esse momento 1-para-1? A criança com autismo, ela se distrai muito fácil, ela tem foco, às vezes, numa coisa que não é ou importante. Então, às vezes, permanecer dentro de uma sala de aula com muitas informações, ela vai ter dificuldade de fazer algum tipo de atividades mais direcionadas. Então, esse momento 1-para-1 seria isso. Aproveitar que tem essa estagiária, ver se a escola tem um ambiente mais quieto, às vezes aproveitar um momento que uma sala vai ter uma atividade externa, ir para essa sala, vamos supor, estar no parque, outra sala, ou estar numa educação física, ou, sei lá, tem uma biblioteca, ir para esse lugar, essa estagiária, e fazer uma atividade, não estou falando para tirar a criança da educação física, é um momento que as crianças, os demais colegas estão em sala de aula, essa estagiária pega uma atividade que a professora considera que seja importante para essa criança fazer e faz no momento 1-para-1. Também não é para ficar o dia todo. Principalmente vai pela questão da tolerância e da atenção dessa criança. Às vezes a tolerância dela vai ser de 5, 10 minutos fora da sala. E tá tudo bem, tá ótimo. Então, pensar pelo menos uma vez por dia fazer isso. Parece pouquinho, mas se a gente pensar no final, vai ser muita coisa. Então, o que o professor pode pensar numa atividade? Ou na apostila, ou numa outra atividade de folhinha, uma coisa mais acadêmica, né? E falar para essa estagiária, ou às vezes a criança é muito pequenininha, ou tem muitos comportamentos adequados, ela permanecer sentada realizando qualquer tipo de atividade por 2 minutos. Porque tem criança autista que não para sentada, a gente sabe. Então, o sair da sala, a gente tira todas aquelas questões de distração, porque não tem o coleguinha que está pegando o carrinho que está correndo para lá e para cá, não tem o lápis do amigo que caiu, não tem a professora falando, porque o professor vai estar falando com os demais colegas e às vezes a atenção dele está lá, né? E a hora que essa pessoa, que essa estagiária foi para outra sala, procurar um ambiente bem tranquilo mesmo, que não tenha esses outros fatores de distração para realizar essa atividade. É muito importante. Com o tempo vai se perceber que só vai ter ganho para a criança isso. E também diminui um pouquinho a angústia do professor, que às vezes vê que ele não quer, que ele não gosta. E fazendo às vezes fora da sala, com o tempo, essa pessoa vai conseguir fazer esse momento 1-para-1 dentro da sala. Porque vai se desenvolvendo uma tolerância de permanecer sentado, a criança que não tinha. E na hora que essa estagiária estiver fazendo essa atividade fora da sala com ele, ser extremamente reforçadora para ele.
assim, agradar, falar muito bem, que atividade linda. Não, se ele não está dando conta de uma demanda, às vezes a demanda é muito difícil, não ficar brava que a criança não fez, mas repensar a demanda e tentar ser reforçadora, senão a criança também não vai querer fazer. E não retirar a criança para fazer atividade no momento que ela tenha feito alguma coisa, que ela tenha, porque daí ela vai começar a querer fugir da sala de aula, porque eles têm uma tendência muito grande de fuga e esquiva. Então tem que ser pensado também, tem que ser um momento que se perceba que tá tudo bem, porque se tirar ela a hora que ela estiver brava, vamos fazer atividade agora, ela pode aprender que toda vez que ela fizer isso, ela vai sair da sala. E aí a gente vai estar instalando um comportamento que a gente não quer nele, tá bom? A estagiária também tem que saber lidar com comportamentos inadequados, procurando não reforçar esse comportamento inadequado dele, mas ensinar comportamentos bons. Então, ao invés de só falar, não faz isso, não faz aquilo, lógico, não é para a criança fazer o que ela quer, mas ensinar coisas bacanas para ela. Olha, né? Olha, não faça isso, você quer, vamos brincar na areia? Então não joga, pega a pazinha, ensina como que ele brinca na areia. Olha, não bate no amigo na hora que tá correndo no recreio, não entra no meio da brincadeira, vamos brincar junto. Ensinar a brincar. Tem que manter sempre o foco nisso. A criança com autismo, ela não aprende por imitação. Ela tem muita dificuldade de imitar. Às vezes nós temos que ensinar movimentos básicos de imitação. Uma das primeiras habilidades que se ensina para uma criança autista seria a imitação, mas ela tem dificuldade de generalizar. Então, ela pode até imitar com o terapeuta que ela está, mas ela vai ter dificuldade de generalizar. Então, sempre lembrar da dificuldade dela. E sempre pensar que ela tem que ser ensinada a ter certos comportamentos. Outra dica bem interessante para as estagiárias é fazer com que elas percebam se a criança está seguindo as orientações que a professora está dando. Porque ela tem que perceber se a criança está conseguindo seguir, e se ela não estiver conseguindo, além de conversar com a professora, porque às vezes longe ela não consegue, mas às vezes a professora falando de frente, de perto, essa criança vai conseguir entender. Então, combinar com a professora, com a estagiária, olha, na hora que ele não estiver entendendo, qualquer coisa você me fala que eu vou falar mais perto. E também ensinar essa criança a pedir essa ajuda, porque o autista ele tem que ser ensinado, né? A gente sabe que às vezes alguma coisa que é óbvia, para eles tem que ser reforçado e ensinado. Então fala para ela, pede ajuda para a professora, pede para ela vir falar pertinho para você, porque às vezes falando numa folhinha lá longe, a criança não vai entender, mas se a professora for pertinho e apontar, ela vai compreender, tá bom? Também seria uma outra coisa, é estimular a independência em todos os aspectos. Então, a estagiária está lá não só para fazer por eles, mas estimular. Lógico, vai ajudar a comer, vai ajudar a ir ao banheiro, mas quanto mais independente essa criança for, melhor é para a vida dela. E também garantir a interação social, né? Para ele ir brincando de maneira adequada. Sempre prestar atenção na forma como ele está brincando e ensiná-lo a brincar. É fundamental. E algumas dicas para elas não fazerem, né? Que seria bacana estar conversando também. Para ela não assumir o papel da professora, sempre deixar ela ali com a criança, e a professora que é a responsável pela aprendizagem, fazer com que essa criança busque essa professora, que ela tenha essa professora como a referência, porque ela está ali para ajudar, e a criança tem que entender quem é a professora ali dela. Também responder ou falar no lugar da criança. Então, ela tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente sabe que o tempo deles é um pouquinho diferente. E às vezes a gente, nessa ansiedade, a gente vai passando por cima. E eu entendo, né? Vai tempo pra gente ir treinando. Nós também temos que treinar certas habilidades. Essa habilidade de esperar o tempo deles. Então, conversar sempre com ela, olha, dá um tempinho para ele tentar responder. E às vezes, se a gente fala para ela, olha, vê se ele está prestando atenção, ela já vai lá e repete imediatamente o que o professor falou. E também não é bacana, né? Então, esperar, dar um tempo para repetir a instrução da professora, tá bom? Para não ficar aquela coisa imediata que a criança não teve nem tempo de processar. Porque o que acontece com os autistas? Ele tem um pensamento concreto, ele tem fácil distração, às vezes a gente fala muito,
E esse falar muito, dar uma ordem cheia de detalhes, ele já se perdeu. Aí vamos supor, a gente vai falar, por favor, vai lá, pega pra mim. Gente, tem que ser objetivo. Fala, fulano, pegue o lápis amarelo. Parece até um jeito grosso. Lógico, tenta pensar modelar a sua entonação de voz, mas tem que ser ordens objetivas e claras. Pintar de azul o caderno. Ordens objetivas. Vamos lá, criançada, pega o lápis azul, papapá. Nossa, ele tá lá atrás, não vamos lá, criançada. Ele não sabe onde mais ele tá. Então, pensar sempre ser objetivo e direto com essa criança. Isso também indica para o professor e para a estagiária. E também, uma coisa muito importante, não obrigar as demais crianças a brincar com essa criança. Vamos lembrar que os outros também são crianças, nós não podemos obrigar os coleguinhas a brincar com essa criança, que vamos supor, acabou de dar um tapa, acabou de jogar uma areia, a criança tem sentimento e está brava. E ela tem todo o direito de estar brava. Então, não obrigar essa criança a brincar com essa criança autista. Mas uma dica que eu acho muito interessante é que essa estagiária seja ela uma reforçadora para as demais crianças. Então, é muito importante que a estagiária seja legal com as outras crianças, que ela seja agradável, porque a partir do momento que ela está sendo reforçadora para as outras crianças vão procurá-la para estar perto dessa criança também. Então, vamos supor, essa estagiária pode bater uma corda junto com o seu, lógico, não é para deixar a sua criança, mas ela pode estar ali junto, sentou numa caixa de areia para brincar, tá ali junto, ser legal na hora do intervalo, se é uma criança de fundamental maior que está brincando, brinca junto, seja legal, agrade, fale coisas bacanas para os demais alunos da sala, porque ela sendo reforçadora, ela vai trazer as outras crianças para a criança dela. E elas vão até ter mais paciência, elas vão aceitar a proposta da estagiária, de uma brincadeira. É uma dica muito interessante e que dá muito certo. E também não é para a estagiária ficar como assistente da sala e esquecer a criança dela. Né? Lógico que tem momentos que a gente ajuda, porque às vezes, né, tem alguma atividade, não é isso. Mas ela precisa ter o foco dela principal na criança que ela está cuidando, que é o mais importante. Muitas dúvidas também, eu percebi dos professores de ensino regular, seria em manter a criança engajada em fazer uma atividade, em manter o engajamento na atividade. Uma estratégia seria pensar, primeira coisa, como nós já conversamos bastante, eu não estou retomando tanto o do PEI, que nós já conversamos bastante ontem. Mas sempre pensar na demanda, no que vai ser dado para a criança. Aquilo está de acordo com a habilidade que ela possui? Porque lembra que eu falei para a gente conhecer as habilidades da criança, pensando num PEI e quando não tem um PEI, pensando no dia a dia. Eu preciso conhecer as habilidades deste meu aluno. E ele tem habilidade suficiente para fazer aquilo? Tá, eu concluí que ele tem. Então, daí transformar esse momento num momento reforçador também, né? Nós sabemos que a criança com autismo e as crianças com deficiência, elas precisam de estratégias diferentes para se atingir os objetivos. E às vezes, né, fica aquela coisa assim, muito, mas eu vou ficar fazendo diferente com ele? Ele precisa de estratégia. A gente já aprendeu isso. A gente sabe que o aprendizado dele é diferente. Então, pensar em maneiras diferentes dele aprender tem argumento e tem um porquê. Então, vamos supor, essa criança eu sei que ela consegue fazer atividade, primeiro ponto importante. Então, eu vou tornar esse momento de fazer atividade um momento prazeroso, um momento reforçador. Eu sei que essa minha criança, ela gosta de brincar de massinha, ela adora alguns, mas e os outros? Mariana, eles não vão ficar com vontade? Se bem conversado, se bem combinado, se bem alinhado com a equipe, tudo é possível ser feito. Então, eu sei que ela gosta de massinha, eu combino com ela.
olha, vou te dar essa massinha assim que você terminar. E aí, você deixa ela brincar alguns minutinhos e guarda. E aí você vai conversando com os demais colegas, olha, para ele precisa dessa atenção diferente. E esse tipo de atividade com massinha, assim, a princípio a gente pode começar fora da sala, naquele momento 1 para 1. Lembra que eu falei, se quer evitar conflitos em sala, comece com esse momento 1 para 1 fora da sala, que daí você já vai estar aumentando a vontade dela de fazer atividade e daí ela e não vai gerar tanto conflito com os demais colegas. Mas para aumentar o engajamento, a gente tem que deixar o momento legal, reforçador e ver se a criança realmente sabe fazer aquilo. Porque se ela não souber fazer, ou se não for o momento que assim, criança autista, ela é difícil, ela é brava, então você tem que ir se utilizando desse tipo de estratégia para conseguir com que ela faça a atividade que você está querendo propor. Agora eu vou falar de alguns nomes muito conhecidos, né? Seriam ABA e TIT, que são algumas formas de tratamento para a pessoa com autismo. Para começar, já vou falar uma coisa muito importante. ABA e TIT não são métodos. E eu vou explicar mais ou menos o que é cada um deles e também vou estar deixando textos para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas a primeira coisa que eu quero deixar bem claro, ABA e TIT não são métodos, tá? Então, o que é a ABA? A ABA, ela é assim, o que é a ABA? A análise do comportamento, ela é o nome de um campo científico, então é ciência, que estuda os comportamentos e os eventos ambientais antecedentes e consequentes que o controlam. Então, vamos traduzir isso, né? Então, nós temos o A, que é o antecedente, o B, que é o comportamento, e o C, que é o consequente. Então, vamos pensar no inadequado. A criança, ela viu a bala. Aí ela chora que ela quer a bala. A consequência, ela ganhou a bala, né? Então, ela emitiu o comportamento de choro. A consequência foi que ela ganhou a bala lá no supermercado. O que eu ensinei para essa criança? A ela chorar quando ela quiser a bala ou alguma coisa no supermercado. Acontece, gente. É um exemplo. Mas vamos pensar em algum outro, a questão da massinha, da atividade. A criança, ela quer a massinha, ela gosta da massinha. Então, ela fez a atividade, a consequência foi ganhar a massinha. Então, eu ensinei um comportamento legal para ela, um comportamento bacana. Eu reforcei uma coisa legal que ela fez. Ela ganhou a massinha porque ela fez aquela atividade que eu propus para ela. E esses três itens, eles chamam muito de tríplice contingência dentro da análise do comportamento. E é o que, assim, o que se baseia todos os tratamentos, né? O comportamento que a gente quer, o que tinha antes, o que aconteceu depois. Muitas vezes vocês podem ouvir pessoas falando isso, mas como que estava antes? O que você fez depois desse comportamento? É por causa dessa tríplice contingência. E fala, nossa, mas a aba robotiza, né? O aba torna a criança um robozinho. O aba é só mesinha. Não. Assim, na nossa vida, dia a dia, alguém trabalha aqui para não ter um retorno? Nós temos o nosso salário. Se não for salário, se for um trabalho voluntário, nós temos um retorno social, né? Uma coisa, um agradecimento, né? Esse prazer de fazer o bem para o outro. Todo mundo trabalha para ter uma recompensa. Então, pensando nisso, a nossa vida gira em torno dessa tríplice contingência. Então, o ABA não é uma coisa que robotiza. Ele é uma coisa do nosso dia a dia. Se nós pensarmos em tudo aquilo que nós vivemos, nós fazemos tudo para ter uma consequência, um reforço. E é nisso que se baseia o ABA. Outra coisa muito importante do ABA é que ele não é feito só em mesinha. Ele pode ser feito em todo momento. Num parque eu posso já pensar as intervenções que eu vou ter para a criança. Então ele não é só feito dentro de uma clínica, dentro de ou fechado num quarto. Ele também pode ser feito em diversos outros locais dentro de uma escola, tá bom? Então o ABA não é só mesinha. O ABA ele pode ser pensado fora do contexto
clínico, mesa, tá bom? Então, e a análise do comportamento aplicada, o que ela é? Ela utiliza os princípios básicos da análise do comportamento para melhorar a condição humana. Então, IABA o que é? É a sigla de análise do comportamento aplicada, Applied Behavioral Analysis. Então, ela se utiliza dos princípios de análise do comportamento, que eu mostrei ali na tríplice contingência, para melhorar o comportamento humano. E dentro da análise do comportamento, ela é extremamente otimista. Ela acredita que toda criança pode aprender, com os manejos das contingências, com o reforçador correto, toda criança aprende. Se ela não está aprendendo, a gente precisa estar revendo algumas coisas da nossa terapia que não está dando certo, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho do TEACH. O TEACH, ele se utiliza de estratégias que se preocupam com a organização sistemática do espaço físico e a sinalização de instrumentos de maneira a indicar as etapas de execução do trabalho. E o TEACH, ele utiliza-se muito também dos princípios de análise do comportamento, né? O TEACH, ele é uma rotina com flexibilidade, que prevê a sequência de eventos. Então, no TEACH a gente tem essa sinalização mesmo, mantendo essa sequência de eventos. E o TEACH, ele tem alguns aspectos muito específicos e muito importantes utilizados. Seriam na estrutura física, que seria o primeiro aspecto. Então, refere-se à maneira como o ambiente é preparado e organizado. Então, ele é um ambiente claro, visual, que tem limites físicos. Então, tem a mesinha do trabalho, tem a mesinha do grupo, tem o espaço do descansar, né? O TEACH, ele tem isso tudo muito claro. E pensando numa sala de aula, isso ajuda a gente a repensar, assim, sempre manter a criança com uma rotininha dentro da sala, tendo o seu espaço para fazer o trabalho. Se tiver um espaço aberto para descansar, também manter, tá bom? Ele também ele tem sinalizações na área do lanche, na área do lazer, na área do trabalho da mesa, mas não é para encher de cartaz, como eu falei. O autista, ele tem dificuldade com excesso de informações visuais, então tem que ter a sinalização de uma maneira clara, objetiva e não tão grande. Outra coisa, o TEACH, ele procura minimizar as distrações visuais e auditivas. Então, salas que são de escola especializada que utiliza o TEACH, são salas sempre muito neutras, apenas com a agenda, muito pouca coisa de informação na parede para diminuir, porque a gente sabe que o autista se distrai muito fácil, né? E também ele busca não só desenvolver as áreas acadêmicas, mas as áreas básicas, como lazer, trabalho e todas as outras. O TEACH trabalha todas essas áreas. Outro fator muito conhecido do TEACH são as agendas de trabalho, que geralmente a criança faz a rotina do que vai ser feito no dia. E essas agendas, elas são importantes porque elas auxiliam no aprendizado e elas auxiliam na antecipação de alguma mudança de rotina, né? Não que não se possa mudar a rotina só porque pôs na agenda, pode sim, muitas vezes, mesmo você antecipando, vai gerar crise, mas o autista, ele necessita dessa antecipação que diminui a ansiedade. E em sala de aula, nós podemos fazer essas agendas para dizer o que essa criança vai fazer durante o dia, mesmo que já passou da educação infantil. Na educação infantil, a gente usa as rotinas, né? Então, essas agendas, elas são individuais, porque às vezes uma criança tem uma escola especializada, ela tem um atendimento específico, ela é só dela, cada criança tem o seu. E na sala de aula, nós podemos trazer essa agenda, porque ali você faz com ela a rotina do dia, que ela vai ter de atividade, e vai antecipando alguma mudança de rotina, caso o professor de educação física não venha, caso vá ter alguma festa, você já antecipa nessa agenda. A agenda, ela pode ser de várias maneiras, vai depender do estágio, do nível que a criança estiver. Ela pode ser uma sequência de objetos. Às vezes a criança é muito pequenininha, então pode ser feita a escovação, põe a escovinha de dente. O trabalho, você pode pegar uma pecinha de algum brinquedo. A hora de comer, você coloca uma colherinha dentro do saquinho. Aí, se a criança já tem um pouquinho mais de compreensão, ela pode ser feita com figuras do que vai ser feito no dia, ou também com fotos da criança realizando a atividade. Fotos é bem bacana. Ou, se a criança já está começando a parte de alfabetização, pode ser feito com figuras e palavras, que daí ela já vai associando.
E se a criança já está alfabetizada, essa agenda pode ser só de palavrinhas, que também é bacana, já vai treinando a leitura, né? E ela já vai ser de entendimento dela, né? O TEACH também tem um terceiro ponto muito importante, que são os sistemas individuais de trabalho. Geralmente, né, nas salas do TEACH, as mesinhas são voltadas para a parede para diminuir o máximo possível de distração, né? E costuma se ver. Mas vocês podem fazer o sistema individual de trabalho seria na sala de aula, seria na própria mesa da criança. Se sentir necessidade de isolar completamente, mas pode ser feito de uma maneira que não precisa fazer tão séria assim de pôr na parede, tá? E um quarto fator muito importante é a estrutura visual. São os sinais visuais que são colocados em toda a escola para sinalizar, né, o que se tem que fazer, né, e vai estimulando as aptidões visuais da criança. Então, seriam mais coisas visuais e menos auditivas, né, para ajudar na compreensão. E falar com mais clareza, sempre retomando a fala clara e objetiva com o autista, que é muito importante. Evitar de falar muitas palavras para dizer uma coisa que você conseguiria dizer de maneira simples. Essa é uma dica bem importante para o trabalho de criança com autismo. Para finalizar, eu gostaria de deixar alguns nomes de profissionais maravilhosos que são da área do autismo, que são super enriquecedores, que têm conteúdo gratuito na internet, muitos respondem caso vocês queiram conversar, são pessoas, assim, de fácil acesso, e não são aqueles nomes difíceis, e que são extremamente atuantes na área, principalmente na área da análise do comportamento, mas na área do autismo como um todo. A doutora Raquel Del Monte, ela é maravilhosa, ela é de Campinas, ela tem um filho autista e ela fala muito da parte de características, de como o cérebro do autista funciona, super recomendo segui-la, ela tem página e ela tem Facebook pessoal, que você consegue acesso nos dois. O Lucelmo Lacerda, ele também é pai de um menino autista, ele era de outra área, foi para a área da análise de comportamento com mestrado e doutorado para ajudar o filho dele, e hoje ele milita muito na causa, ele tem conteúdos extensos e riquíssimos no YouTube, que sempre tem o link no Facebook dele, super recomendo seguir, responde quando precisa. O Adriano Barbosa, ele tem um doutorado na área de análise do comportamento e ele tem um trabalho lindo que ele realizou, acho que eu me lembro em Recife. Ele fez um treinamento parental. O que é isso? Ele treinou pais de crianças com autismo para aplicar a aba em casa, porque eles não tinham muito tempo, tinha 1-2 horas de atendimento por dia, em aba é muito pouco. Né, pede-se pelo menos 30, 40 horas semanais, 1-2 por semana é muito pouquinho. Então, ele treinou os pais para que eles oferecessem essa quantidade bacana de horas e se teve um resultado maravilhoso. É um projeto pioneiro no Brasil. Meca Andrade, de São Paulo, ela é maravilhosa, ela tem um grupo maravilhoso e também sempre posta dicas, posta cursos e é sempre bacana estar seguindo o que ela fala. A Giovana Escobal, ela é uma das coordenadoras do curso do Instituto Lanier, lá da UFSCar, e ela é pedagoga. Então, é muito interessante, quem é professor que está assistindo essa aula, ver que existem pedagogos importantes e atuantes na área, e ela também sempre posta dicas de curso bacana. O Paulo Xereguini, ele é professor de educação física, e ele também é especialista na área de análise de comportamento, então ele é muito a parte de educação física, ele é extremamente importante, ele solta cursos bacanas, ele solta lives muito bacana, tanto no Face quanto no Instagram, super recomendo. A Marta Ubner, ela é lá de Brasília, que é um dos locais pioneiros de análise do comportamento do Brasil, também maravilhosa, com muito conteúdo e conhecimento na internet. Temos o Celso Goios, que ele é o coordenador
lá do Instituto Lamier. Também ele está na parte de pós-graduação em análise de comportamento da UFSCar e tem conhecimento de anos, é riquíssimo. Nicolas Brito Salles, quem participou de alguns outros momentos da Semana da Prevenção, eles já trouxeram a família Brito, então é uma família maravilhosa e ele é uma delícia seguir as coisas que ele posta. Ele é um menino autista, ele já tá moço, né? Mas ele começou a falar com 10 anos e hoje ele dá palestra. Então é maravilhoso. E a Maria Elisa Grande Fonseca. Ela é do grupo Forteia, que também recomendo seguir. E ela é a nossa principal em PIT no Brasil, que ela traz muitos cursos. O Forteia, que é a plataforma dela de cursos, é maravilhoso. Tem muita coisa lá para estar aprendendo. Tem cursos, são super fáceis de fazer, super claros, com material riquíssimo para leitura depois. Tá bom? Então, essas foram algumas dicas. Eu vou estar deixando o meu e-mail para vocês, caso tenha alguma dúvida, caso queiram me perguntar, e também vou estar deixando dicas de material para leitura. Espero que tenham gostado e estou à disposição. Um abraço a todos.